Eu preciso te fazer uma pergunta. Pois é. Você já parou para pensar sobre o futuro das startups de tecnologia? Você como um cara moderno, tecnológico... Cresce a cada dia, né? Pois é relevante. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu já pensei algumas vezes e eu fico cheio de curiosidade para saber como é que vai ficar a situação nos próximos anos. É tanta coisa nova que está surgindo o tempo todo. Mas não adianta só ficar pensando, né, turma? Vamos falar com quem de fato entende e tem essas respostas. É o Pedro Sorrentino, o homem que a Leire Fontinelli jura que é um robô, mas não é. Ele está conectado e vai conversar com a gente um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Pedrão? Seja bem-vindo novamente aqui ao programa. Bom dia, Pedrão. Ó o robô. Olha o robô. Ele tá ouvindo. Vejam só. Ele não tá ouvindo. Tudo bem, Pedro? Deixa eu pegar aqui. Oi, o joystick. Será que... Gente, na boa, só um minuto. Vê se funciona o controle remoto. Fê, por favor. Pedro. Aqui, olha só, o robô tá se mexendo. Tudo bem, Pedrão? Você tá me ouvindo aí bem? Agora eu tô, tudo ótimo, e vocês? Tudo bem, maravilha. Pedro, me conta um pouquinho sobre essa questão do futuro das startups aqui no país, hein, cara? Como é que você tá enxergando isso? Porque isso é uma verdade, né, turma? A quantidade de novas tecnologias, de novos produtos que estão surgindo nessa área, a gente não consegue mais acompanhar isso. Onde é que vai dar, meu amigo? Me explica. Bom, prazer estar com vocês novamente. Um ponto interessante, né? Eu abri a RAP no Brasil. Imagino que todos vocês vejam as motinhos laranjas, né, por aí. E a gente está passando por um momento muito interessante do ponto de vista macro, né? No qual o custo de capital está muito mais alto, né, do que ele era no passado, basicamente. Então, a gente viveu um movimento de 13, 14 anos de muita abundância, na qual o dinheiro estava extremamente barato, em especial nos Estados Unidos, com a inflação, com o aumento da taxa de juros para controlar a inflação. A inflação, a gente está passando por um período agora de foco e eficiência dentro das startups, tá? E essa é uma mudança bem profunda que está acontecendo. Eu imagino que vocês já devam ter acompanhado todos os layoffs, né, que têm acontecido tanto nas big techs, Facebook, Google, Microsoft, etc., quanto em unicórnios, né, privados ali tentando se adaptar a essa nova realidade. Muito bem. Minha querida Antônia, você tem pergunta para a Antônia é super curiosa sobre essa questão tecnológica, Pedro. Por favor, Antoninha. Por que se o futuro é a tecnologia, por que nos próximos anos várias startups da tecnologia vão sumir do mapa, vão falir? Isso que eu não estou entendendo. Então, basicamente... né, o Charles Darwin escreveu um ótimo livro sobre isso, né? Então, eu acho que a gente está passando aqui pela teoria simplesmente da evolução, né? E assim, para vencer o capitalismo, você tem que fazer o bem e ser competente. E se você não conseguir fazer as duas coisas de uma forma na qual você entende como o jogo deve ser jogado, o seu destino realmente deve ser o cemitério. Fazer o bem e ser competente para vencer na vida, então vai todo mundo sucumbir nesse país, porque só tem mau caráter. Eu discordo, eu tenho uma visão mais otimista, E bom. Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro e fazer o bem, mas no geral, quem não segue esses princípios acaba, enfim, Darwin cuida. Meu sonho é que isso aconteça, Pedro, pelo amor de Deus, estou gostando desse robô. Agora, Pedro, e essa história das demissões em massa, hein, cara? Porque isso preocupa todo mundo, né? Então, assim, na verdade, já era um movimento que precisava acontecer. Eu acho que é importante a gente fazer uma separação entre o que são as demissões em massa das big techs versus as demissões em massa das startups, né? Então, as demissões das big techs, eu divido o meu tempo, né, hoje entre São Francisco e Miami, basicamente. Eu meio que fico nos dois lugares. E assim, o início do declínio da cidade de São Francisco começou com um grupo, né, de funcionários que trabalham nessas big techs, ganhando salários altíssimos, trabalhando pouco e achando que estão mudando o mundo, quando na verdade são ali só mais um ou outro operário dentro de uma organização colossal,
porque as Big Techs não são startups. É um pouco diferente. Mas isso cria um sentimento de quase uma arrogância em cima dessas pessoas. Se vocês olharem, tem aqueles videozinhos do TikTok, assim, o meu dia de trabalho no TikTok, o meu dia de trabalho no LinkedIn. E óbvio que não dá para generalizar, tem executivos incríveis em todas essas empresas, mas existe sim um grupo de pessoas ali que está no middle management gordo, né? Eu diria que é o trabalhador de tecnologia que precisa tomar o Ozempic. Então, assim, esse pessoal, de fato, não produz muito, ganha muito dinheiro, e é difícil para uma empresa com 50 mil, 75 mil colaboradores resolver esse problema. Quando a gente entra num momento no que o dinheiro está mais caro no mundo, inevitavelmente esse pessoal tem que ser mandado embora, porque as empresas são empresas listadas na bolsa e a cada 3 meses tem que fazer um earnings call explicando os resultados, o que elas estão fazendo. Então, os layoffs das Big Techs são uma questão de produtividade e eficiência com custo de capital mais alto. Esse ponto de custo de capital mais alto para as startups privadas, ele também é válido, com a diferença de que ao invés de serem lucrativas, essas empresas estão perdendo dinheiro. Ou seja, tem no nosso mercado financeiro um termo chamado bid ask, que é basicamente quando quem quer vender uma coisa e quem quer comprar, esse preço não se fechou ainda. Agora, Pedro, o que está forte, eu estou sentindo isso, não sei se vocês já viram, o mercado está precisando muito de auxílio no que se refere a relacionamento humano, né? Então as empresas, sei lá, têm milhares e milhares de funcionários, centenas de funcionários, e está todo mundo querendo justamente pegar uma tecnologia, né, e trazer para dentro desse relacionamento com os funcionários. Essas empresas chamam HR Techs, né, Pedrão? Essas startups que são responsáveis aí pela questão de recursos humanos. Isso aí tem crescido muito também, né? Pra gente finalizar. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu investi, por exemplo, numa companhia chamada Culture Rocks, que recentemente foi comprada no Brasil. Até esqueci quem comprou, mas foi um exit que tivemos e é um movimento que traz produtividade dentro das companhias, mas eu acho que o maior assunto a ser discutido dentro do RH hoje em qualquer empresa é a saúde mental dos colaboradores. Isso é algo que eu ainda acho que o trabalho que tem sido feito a nível corporativo, ele ainda tem... Eu não vou dizer que é um trabalho porco, eu acho que tem muito espaço para melhorar, né? E sem dúvida nenhuma, as HR Techs têm uma oportunidade econômica bem interessante para atacar esse mercado. Muito bem. Pedrão, muito obrigado. Turma, a gente bateu um papo aqui no Morning nesta quarta-feira com o investidor Pedro Sorrentino, o homem manja tudo de startups aqui no Brasil, e bateu um papo com a gente. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço para vocês. Valeu. Ótima quarta.